Muito bem. Vamos falar de um pouquinho do jogo do Flamengo e Corinthians, né? Um jogo marcado por um jogo que terminou empatado, mas porém marcado com muitos lances polêmicos, né? O Flamengo, que no primeiro tempo começou jogando muito bem, pressionando o Corinthians, onde houve 2 erros consecutivos do goleirão Hugo, e o Flamengo acabou abrindo o marcador ali pelo Paquetá, né, com um passe brilhante do Pedro, né? O Pedro deu um passe espetacular para ele, e ele marcou o primeiro gol. Então, assim, foi um jogo marcado por muita polêmica. Houve jogador do Corinthians que deu cotovelada no jogador do Flamengo. O árbitro não marcou, simplesmente ele deu um cartão amarelo, onde ele poderia ter dado um vermelho. Esse lance aí que o jogador do Flamengo foi expulso, onde ele pisa ali na bola, depois que ele acerta o jogador. Então não foi intencional, né? Ele primeiro ali, ele acerta a bola. Dá para ver que ele acerta a bola e o árbitro do VAR chama ele, né? Chama o árbitro e ele vê o lance, vê que é um lance que não cabia ter expulsado igual ele expulsou. Ele deveria ter voltado atrás e acabou que ele não voltou atrás. Mas, infelizmente, a gente vê a arbitragem brasileira, é uma arbitragem, né, muito complicada, né? São muito complicados os árbitros brasileiros, infelizmente, e a gente vê cada dia que passa, mais eles estão cometendo mais erros, né? Eu acho que deveria ter uma escola, assim, alguma coisa assim, ou eles estudar fora, fazer curso na Europa, algum lugar, porque a gente vê que a Polônia tem uma das melhores, não tem tradição no futebol, e tem uma das melhores arbitragens do mundo, né? Então, assim, a gente vê muitos erros grosseiros, igual esse lance aí. Se o VAR não tivesse chamado, mas o VAR chamou e mostrou, né, que o que tinha acontecido. Mas o juizão não, ele não voltou atrás. Poderia ter retirado o cartão, ele não voltou e não retirou o cartão. Agora, o time do Corinthians é um time, parece que é o time que finaliza menos nesse campeonato, é o time do Corinthians. Tem mais finalização no campeonato, é o time do Corinthians. Olha aí, o Flamengo não jogou bem, né? Saiu com empate, onde o Flamengo, se tivesse vencido, o Flamengo aí ficava na vice-liderança. Então, saiu com empate, né? Melhor também do que perder. E o Flamengo, o time do Flamengo, com alguns desfalques, que nem Léo Pereira, né? Léo Ortiz, né? Entendeu? Vários jogadores. Pulgar, que faz muita falta ali no meio de campo, é um volante que chega junto mesmo, então ele fez muita falta. Alguns jogadores do Flamengo que eu achei que ontem não estavam jogando bem, por exemplo, o Lino, Samuel Lino, ontem ele não estava jogando. Acho que talvez poderia ter entrado aí o Cebolinha no lugar dele, porque o Cebolinha, como o Cebolinha estava jogando bem e com o Felipe Luiz estava no banco, depois que o treinador chegou, o Samuel Lino cresceu muito o futebol dele, mas ontem eu achei que ele não jogou tão bem assim, não. Agora, o Pedro tem jogado muito bem. O Pedro deu um passe muito bonito para o Paquetá fazer aquele gol. E alguns jogadores do Flamengo, o Alexandre machucou também nesse jogo, deu lugar para o Ailton Lucas. O Ailton Lucas entrou jogando muito bem, né? Então, mas o Danilo, acho que o Danilo estava sem ritmo, porque o Danilo não tem jogado, onde houve uma falha, né? A falha do gol do Corinthians foi quase que o único lance que o Corinthians chegou com perigo, foi esse lance do gol, e conseguiu por uma bola, né, empatar o jogo. O Corinthians, eu achei que
o Danilo, ele vem sem ritmo de jogo. O Danilo não tem jogado. Então entrou ele e o Vitão. O Vitão ele entra muito bem nos jogos. Quando ele entra, é uma pena que não tem lugar para ele assim, ele ficar na reserva mais, porque os outros dois zagueiros são muito bons, né? Que é o Léo Ortiz melhorou muito, e também o Léo Pereira nem se fala, né? Que é um jogador que mantém esse futebol dele em alta aí já há um bom tempo. Então, assim, acho que o Brasil tem esse campeonato brasileiro é um campeonato muito polêmico, onde a gente viu aí o jogo passado do Palmeiras lá também, Palmeiras e São Paulo, onde o árbitro bagunçou muito com o jogo também, né? Foi um resultado que o Palmeiras teve muito polêmico. Eu achei que o São Paulo jogou muito melhor do que o Palmeiras e acabou o árbitro bagunçando o jogo igual bagunçou. Então, assim, a arbitragem brasileira, acho que tem prejudicado muito os campeonatos. Os campeonatos têm ficado ruim por causa dessa arbitragem brasileira, né? Que é só polêmica. A maioria dos árbitros polêmicos. O árbitro que você acha que ele está apitando muito bem, de repente ele começa também a apitar mal, que nem o Rafael Kraus. Há um tempo atrás, quando a gente transmitia o jogo na Rádio Marcante, Espera Feliz, e nós transmitia o jogo, e eu lembro que o Rafael Kraus era um ótimo árbitro de futebol. Ele era o árbitro considerado um dos melhores do Brasil. E, de repente, um frafru lá, ele colocou tudo a perder. E dali para cá, ele vem só vacilando. Então, assim, eu acho que precisa fazer alguma coisa. Eu acho que a federação, pessoal, aí as autoridades principais precisam fazer alguma coisa pelo futebol brasileiro, principalmente nessa área da arbitragem, porque do jeito que está, não dá para ficar. Agora, esse time aí, o time do Flamengo, acabou sendo bem prejudicado, e não foi um lance só, foi vários lances. Mas, assim, agora, eu acredito assim, que o Flamengo, para o próximo jogo, agora me parece que vai ter essa data FIFA aí, vai dar para o Flamengo aí, eu acho que dá para o treinador acertar bem o time, alguns jogadores que voltam também, e o próximo jogo do Flamengo, eu acredito que vai ser um jogo bem diferente desse de ontem, que foi um jogo bem complicado para o Flamengo, e eu acredito que no próximo vai ser um jogo bem melhor.